Fala, Dev! Tá se perguntando o que são operadores lógicos e o que são operadores relacionais na programação? Bom, ou você nunca ouviu falar, mas sabe que existem estruturas de condição na programação e você precisa fazer com que o seu código faça uma determinada coisa ou faça outra coisa? Pois é, então bora pro vídeo que eu vou te mostrar. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender o para que a gente utiliza tanto estrutura de condição quanto os operadores. Seguinte, quando a gente quer que o nosso programa tome uma decisão e tome um outro rumo com base nessa decisão. Ou seja, se eu vou perguntar para o meu programa se por acaso o computador está ligado, então executa uma determinada ação, ou não, se o computador não está ligado, então eu não vou executar aquela determinada ação. Ou melhor ainda, vamos falar o seguinte, ó, se eu fizer uma soma, né, e o resultado dessa soma for igual a 2, por exemplo, eu vou executar uma determinada coisa. Se ele for maior do que 2, eu vou executar outra determinada coisa, e assim por diante. Essa estrutura condicional, ela nos permite ramificar o nosso código. Assim a gente não fica preso a um único caminho. Isso é muito bom, mas isso também pode ser muito perigoso. Quando a gente cria várias estruturas de condição, o nosso código fica muito confuso, né? A gente vai criar o famoso código Hadouken. Mas enfim, em teoria, o nosso código em específico, ele vai poder tomar decisões. Tranquilo? E aí, operadores relacionais e operadores lógicos, para que eles vão servir? Bom, os operadores relacionais vão ser símbolos utilizados na programação para comparar valores e expressões e retornar um valor lógico, ou seja, ele vai retornar verdadeiro ou falso, o nosso valor booleano. É mais ou menos aquele caso que eu havia comentado. Se for maior, se for igual, se for menor, a gente precisa representar esse maior, menor, igual, diferente ou qualquer coisa do tipo. E justamente são os operadores relacionais que vão representar isso para a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a lista dos operadores relacionais que a gente tem aqui nas linguagens de programação. Seja JavaScript, seja TypeScript, seja Python, seja C, seja C++, entre outras linguagens, ok? Então a gente vai ter o símbolo de igualdade, ou seja, igual, igual, tranquilo? Um único igual não significa nada. Ele é um sinal de atribuição. Você vai estar colocando algo em uma variável, por exemplo, né? Ou atribuindo algo para uma variável. Você vai estar fazendo com que ela receba valor. Não é um sinal de igualdade. Igualdade ele é representado por dois ou mais iguais. Por que eu digo dois ou mais? Porque no JavaScript ou no TypeScript são usados ali esses símbolos para verificações um pouco mais específicas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu vou estar comparando 5 numeral igual a 5 string, se você acompanha os meus shorts aqui no YouTube, você provavelmente sabe responder a essa questão. Ele vai ser respectivo a verdadeiro. Só que se a gente colocar 3 iguais, ou seja, 5 numeral igual a aspas 5 fecha aspas, que é uma string de 5, ele vai ser considerado falso, né? Igual. Os 3 iguais vai verificar também a tipagem, os 2 iguais vai verificar a igualdade. Show? Vamos falar do próximo aqui, que é o diferente de. O diferente de, ele vai seguir a mesma regra com relação ao símbolo de igualdade, né? A gente vai adicionar, ao invés de 2 iguais, uma exclamação igual, e ao invés de 3 iguais, exclamação igual, tá? Em teoria, ele vai representar o oposto, né? Diferente de. Então, se a gente for fazer, por exemplo, 5 numeral, é diferente, né? Exclamação igual a 5 numeral, ele vai dar false, afinal, estes dois números, eles são iguais, não tem como ser diferente. Porém, todavia, contudo, entretanto, se eu fizer a verificação de 5 numeral é diferente, né, exclamação igual, de aspas, 5, fecha aspas, ou seja, um 5 string, ele vai dar true. Afinal, são tipos diferentes, então são consideradas coisas diferentes. Uma outra forma de representar também diferente de é esse sinal aqui, ó, que é o de maior, menor, ou menor, maior, no caso, né, pela ordem. Beleza? O próximo que a gente tem é maior que. Então, se a gente for fazer uma comparação de se algum resultado é maior que 5, a gente utiliza esse cara ali. Da mesma forma, a gente tem a comparação do menor que, né? Ah, eu vou perguntar se este resultado é menor do que 0, é menor do que 2, é menor do que 10, enfim, eu uso esse cara aqui. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Se a gente quer fazer com que, por exemplo,
seja maior ou igual, ou menor ou igual, a gente não pode usar só esse símbolo de maior ou menor, tá? Assim, parece ser meio óbvio porque tá aqui na tabela, e aí a gente tá olhando para cá e, pô, não tem como não ser óbvio. Mas eu preciso comentar porque às vezes a gente esquece, né? Aquela velha história de se você ganha até 2.000, bom, se é até 2.000, a gente está falando de todos os valores que estão abaixo de 2.000, incluindo 2.000 ou não, só vai até 1.999. E aí? Então, a gente precisa entender certinho a regra de negócio que a gente está querendo aplicar para daí usar o sinal certo, né? Então, se for aquela questão de quem ganhar abaixo e também 2.000, então a gente vai usar, por exemplo, menor ou igual a 2.000, né? Ah, não, tem que ganhar acima de 2.000. Pô, mas é acima de 2.000 ou é acima de 2.000 e também 2.000? Se for acima de 2.000 e também 2.000, a gente vai aplicar o maior ou igual a 2.000, por exemplo. Deu para entender a brincadeira? Assim, parece óbvio porque está escrito aqui, mas aí você vai chegar na prática, vai ver um exercício lá que vai te confundir e você não vai conseguir fazer, ou vai dar errado, você vai tomar errado por conta de um sinalzinho que você esqueceu, ou que você não analisou direito. Beleza? Então fica ligado que essa parte aqui é bem importante. Bom, vamos falar sobre exemplos, né? Um pouco mais visível aqui para a gente ver se você está bem afiado no que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Com relação a estas expressões que a gente tem aqui em tela, vamos ver. Eu vou dar um tempinho para você pensar. O que vai aparecer se A recebe 7 e B recebe 5? Qual que vai ser o resultado dessa expressão aqui, ó? A igual a B? Não, né? Não, então vai dar falso. Não tem como ser igual a B, afinal 7 não é igual a 5. Beleza, então descartes aqui. A é diferente de B? Sim, né? São valores diferentes, né? Então essa resposta vai ser verdadeira. Então a gente tem falso aqui e verdadeiro aqui. E aí, ó, esse caso aqui eu sempre me confundo, né? Tava claro aqui o que é maior e menor, mas normalmente eu me confundo, vou ser sincero, com relação ao maior e o menor, ao símbolo de maior e menor. Ah, o pessoal fica dizendo, bota um tracinho, esse aqui vira 7, bota um tracinho, esse aqui vira 4, ou a boca do jacaré não sei o que, não sei mais do que, não sei da onde. Eu vou ser sincero, olha para o teclado, tá? Olha aqui para o teu teclado. Dá para ver aqui? Não dá para ver porque vai pegar. Aqui, ó. Olha para o teu teclado, aqui assim, ó. Beleza? Você tem dois símbolos no teu teclado. Tranquilo? Em teoria, vamos lá. A gente vai sempre começar pelo menor para o maior, certo? Essa vai ser a ordem. Se a gente está começando pelo menor para o maior, no teu teclado vai estar justamente distribuído. Primeiro esse carinha aqui, depois esse carinha aqui. Então fica mais fácil de lembrar. Pô, mas é só botar o tracinho e vira um 7. Não, pô, olha pro teclado e fala menor, maior. Pronto, resolveu. Beleza? Então, vamos lá. Esse símbolo aqui, se a gente olhar pro teclado, é o segundo da casa da direita, então é maior, beleza? A é maior do que B? E aí? A é maior do que B? Sim, show de bola. E aí o próximo? A. Pô, não lembro. Olha no teclado, pô, então é o primeiro é menor, legal. É menor do que B? A é menor do que B? Não, não é. Então é maior, né? Então já foi descartada essa opção. Beleza. A, e aí agora? É maior ou igual a B? É, né? 7 é maior ou igual a B. Então ele é maior do que B. E A é menor ou igual a B? Não, não é maior ou igual a B. Beleza? Então, é menor ou igual a B, perdão. Então, em teoria, né, a gente tem essas expressões, esses operadores para nos ajudar, nos auxiliar com relação ao código, tá? Então, vamos falar agora sobre operador lógico. Para que a gente usa operador lógico? É para combinar mais verificações, mais expressões lógicas e toda essa combinação vai retornar um valor lógico, que no caso é o nosso verdadeiro ou falso de antes, tá? Em teoria, eles vão ser utilizados para tomar decisões com base em mais de uma condição. Então, por exemplo, você pode dirigir se você for maior de 18 anos e tiver CNH. Eu sei que as duas coisas parecem ser redundantes, mas vamos usar só para exemplo, tá? Então, se você é maior de 18 anos, você pode dirigir. Porém, contudo, entretanto, você precisa ter CNH. Você tem CNH? Pô, não tem, então você não pode dirigir. Ah, não, eu tenho mais de 18 e posso dirigir. Então, beleza, então você vai dirigir, né? Tem CNH, então você pode dirigir. Beleza? Deu para entender a brincadeira? Você vai ter duas condições para verificar na mesma estrutura, né? Na mesma linha de comando, por exemplo.
E aí aqui a gente tem 3 operadores, né? E aí, ó, a gente pode considerar o e comercial, mais conhecido por e, onde todas as condições precisam ser verdadeiras para que a estrutura em si seja verdadeira. Então, da mesma forma que eu comentei ali sobre, né, o andar de carro, você pode andar de carro se for maior de 18 e se tiver CNH. Se você não tiver uma dessas duas, pô, eu tenho CNH, mas sou menor de 18, que é meio impossível, mas tudo bem. Eu tenho CNH, mas sou menor de 18 anos, pô, você não pode. Ou então eu sou maior de 18, mas não tenho CNH, pô, você também não pode. Beleza? Você precisa das duas condições. A gente tem outro operador, que é o conhecido por OU, e esse símbolo aqui, ó, é o pipe, tá? É o barrinha, barrinha reto, enfim, como vocês quiserem chamar. No meu teclado ele está pertinho da letra Z, né? Segura Shift e clica ali naquele contrabarra ali, tem um barrinho assim. Então ele vai fazer esse pipe. Mais conhecido por OR, né? OR. Em teoria aqui, ele vai fazer com que a condição inteira seja verdade, caso uma delas se torne verdade. Quer ver? Ó? Vamos mudar a palavra ali do meio que era e para ou. Então, você vai poder dirigir se você tiver 18 anos ou tiver carteira de motorista. Pô, eu tenho 18 anos. Beleza. Tem carteira? Não. Lasca-se. Você pode dirigir porque você tem 18 anos, porque é uma condição do ou, né? É um operador que não exige com que as duas afirmações sejam verdade. Beleza? Da mesma forma, o oposto, né? Pô, eu não tenho 18 anos, mas tenho CNH. O que é estranho, mas tudo bem. Né? Eu não tenho 18 anos, mas tenho CNH, você vai poder dirigir também, porque a condicional ali é um ou. Beleza? E aí, a gente tem a nossa negação, né, que é o exclamação ou not, que ele vai inverter o valor da nossa condição ou da nossa verificação. Né? Então, da mesma forma que a gente tem o exclamação aqui, para inverter também o valor do igual para diferente de, a gente também vai ter ele aqui nessa questão do not. Beleza? Deixa eu explicar esse cara aqui como exemplo, que fica um pouco mais fácil de entender. Vamos lá, vamos complicar um pouco as coisas, com 2 variáveis já estava tranquilo, bem dizer. Então, vamos fazer agora com 3, né? A é igual a 3, B é igual a 6 e C é igual a 1. Então aqui o que a gente vai, como o computador vai pensar e o que a gente vai verificar? Primeira coisa que a gente vai verificar é A é igual a B? Não, então aqui já deu false. Ó, vou ser sincero, a gente já poderia descartar toda essa linha, afinal a comparação aqui ó, é usando E. Afinal deu false, não tem mais como isso daqui ser verdade. Mas vamos para o outro, ó. B, pô, já não lembro mais, olha para o teclado, do lado de lá é maior. Então, B é maior do que C? Sim, B é maior do que C. Ficou falso com verdadeiro. Como é um operador de E aqui, a gente não pode considerar essa string inteira como verdade. Ela vai ser negada, então ela vai ser falsa. Beleza? Então, A é diferente de B? A é diferente de B. Verdade. Como é um operador ou, da mesma forma que o anterior, a gente nem precisava olhar o restante. Ele vai entrar e acabou, porque A é diferente de B. Mas vamos lá. B é menor do... Opa! Pô, não sei, vou olhar para o teclado primeiro, beleza. Já entendeu, né? Posso parar de falar essa brincadeira. Então vamos lá. B é menor do que C? Pô, não, 6 não é menor do que 1. Então aqui deu falso. Este deu verdade e este deu falso, ele vai entrar, afinal é um ou, beleza? Na programação, exclamação não vai ficar bem aqui, tá? Mas é só para a gente pegar a brincadeira por enquanto, tá? O exclamação vai ficar do lado de cá. Mas vamos lá. A é maior do que B? A é maior do que B? Não, não é. Então a resposta para essa operação aqui é falsa, false. Só que como eu estou negando, então ele vai virar true. Sacou? Vamos para o próximo. A é menor do que B? A é menor do que B? Sim. E comercial é comercial, então eu preciso que essa operação seja verdadeira para entrar. B é maior do que C? Sim. Então, beleza. Isto daqui tudo virou verdade. E vamos para a próxima. A é maior ou igual a B? A é maior ou igual a B? Não, não é não. Ou B é igual ou igual a C? Também não. Então, isso daqui agora virou negação. Então, ele não entrou. Tá vendo como o símbolo de ou, tudo precisa ser falso para que ele não entre, para que ele seja negado? Pois é, o e comercial aqui, né? Ele não é bem assim. O ou
ele funciona assim. Beleza? E aí a negação, o nosso último exemplo. Então, A é menor ou igual a B? Bom, A é menor ou igual a B? Sim, verdade. Só que como isto daqui deu verdade, eu estou negando, eu estou falando, inverte aí, parceiro. Ele vai falar que é falso. Tranquilo? Deu para entender a brincadeira? Então, para fechar aqui, vamos falar sobre a procedência dos operadores. Assim como na matemática, cada um dos operadores também possui uma ordem de procedência, ou seja, um vai vir primeiro do que o outro. Lembra lá, né? Se você vai estar fazendo 2 dividido por 2 mais 1, ele vai fazer primeiro a divisão. Só que se você colocar um parênteses no 1 mais 2 ali, enfim, anyway, você vai conseguir fazer primeiro uma operação e depois a divisão, né? Por conta desses parênteses, por exemplo. Na programação é a mesma coisa, né? A gente tem primeiro os parênteses, depois a negação, depois a condição e, depois o ou, e por fim aí os operadores relacionais. Essa é a procedência que ele vai pensar. Deu para entender a brincadeira? Bom, então para o vídeo de hoje era isso. Deixa nos comentários o que você achou, não esquece de deixar o like e, obviamente, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. No mais, nos vemos no próximo vídeo e falou, valeu!